Em relação ao tratamento da hiperlactatemia, a gente viu a tentativa frustrada do uso do dicloroacetato. Outra tentativa durante algumas décadas foi o uso de bicarbonato. Porém, o uso de bicarbonato ele começou a ser questionado no tratamento da acidose lática em 1980, com a publicação na New England Journal of Medicine desse relato de caso, um paciente de 81 anos, um quadro de dispneia leve, mialgias, artralgia, febre, com evolução de uma semana. O paciente deu entrada na emergência, acordado, orientado, estável, foi só por conta do paciente muito idoso, né, com dispneia, com sintomas desconfortáveis. E aí, quando fizeram o laboratório, ele tinha um pH de 7,24, um PaCO2 de 22, bicarbonato de 8, anion gap de 25, lactato de 12 milimol por litro. Iniciaram bicarbonato, drogas vasodilatadoras, essa era uma das ideias, né, da época para tratar a acidose láctica, fazer drogas vasodilatadoras se a pressão arterial permitisse, para aumentar a perfusão, em teoria, né, essa era a lógica da época, aumentar a perfusão periférica. Durante a internação foi diagnosticada uma massa pulmonar com metástase para a medula óssea, o quadro geral se agravou, o paciente infelizmente foi a óbito após 28 dias de internação. Houve dias em que o paciente tinha chegado a receber 800 ml, 1000 ml, 1200 ml de bicarbonato. Na verdade, o diagnóstico era uma hiperlactatemia crônica por um tumor com sítio primário desconhecido, talvez próstata. Chegaram a fazer terapia com estrogênio, mas sem melhora. O paciente tinha metástase pulmonar, era um tumor pouco diferenciado, tinha metástase para medula óssea. Foi o primeiro caso de uma neoplasia sólida causando o efeito Warburg. Até então, só leucemias tinham sido associadas. O valor desse relato de caso foi ter sugerido que a infusão de altas doses de bicarbonato, de altas doses de bicarbonato, acarretasse aumento do lactato. O bicarbonato que era utilizado para tratar o lactato fosse causa de aumento do lactato. E aí, a partir desse relato, houve um escrutínio na literatura da década de 60, 70, a gente está em 1980, né? Então, nesses primeiros anos da década de 80, começaram a rever, de fato, muito da literatura das décadas de 60, 70 e até do início da década de 80, e foram publicadas revisões em revistas assim, de alto impacto, né? A Science, por exemplo, evidência de efeito deletério de terapia com bicarbonato na acidose lática hipóxica, no Annals of Internal Medicine, né, acidose lática, um caso contra a terapia de bicarbonato. Então, realmente, assim, começaram, de fato, na literatura a ressaltar os eventos adversos do bicarbonato, tanto em modelo animal quanto em seres humanos, tanto na acidose lática, quanto em outras condições que o bicarbonato era utilizado, por exemplo, chegou a ser utilizado, por exemplo, no paciente que tinha acidose pós-parada cardiorrespiratória ou cetoacidose diabética, então que também já não era utilizado bicarbonato nesse período aí, no 1985, 86, para essas condições. Os efeitos adversos do bicarbonato são a sobrecarga hídrica e a hipernatremia. O sódio na solução do bicarbonato, imagina, uma solução a 8,4%. Tá? Essa solução ela tem 1000 miliequivalentes por litro de bicarbonato e 1000 miliequivalentes por litro de sódio. 1000 mEq por litro.
Então, realmente é uma solução muito hipertônica mesmo. É uma solução muito hiperosmolar, são 2.000 miliosmoles por litro, né? E qual é o maior risco da hipernatremia aguda, né? Justamente cardíaco, é a troca sódio-cálcio. Com a hipernatremia aguda, o sódio entra no miócito, no miocárdio, né? Na célula cardíaca, o sódio entra, cálcio sai, reduz a contratilidade, risco de parada cardiorrespiratória. Outro risco, falei para você, da hiperosmolaridade, né? A hiperosmolaridade plasmática é 290 miliosmol por litro, bicarbonato a 8,4%, 2.000 miliosmol por litro. E as soluções muito hiperosmolares, elas, e eu não estou falando só do bicarbonato, né? A própria salina hipertônica que a gente faz no paciente com hipertensão intracraniana, uma salina 20%, as soluções muito hiperosmolares, elas fazem vasodilatação por 2 mecanismos. Primeiro mecanismo, ela desidrata o miócito da camada muscular arterial e aí inibe a contração, faz dilatação, faz vasodilatação. E, além disso, outro mecanismo é o reflexo vagal originado de receptores da vascularização pulmonar por conta da hipernatremia. Essa vasodilatação, ela acarreta inclusive aumento de pressão intracraniana. Está demonstrado em modelo experimental que soluções muito hiperosmolares, quando infundidas muito rapidamente, elas reduzem a pressão arterial e aumentam a pressão intracraniana. E esses efeitos são mitigados com a infusão lenta. A hipóxia celular, né, uma causa também, um efeito colateral também do bicarbonato, que acontece pelo aumento da afinidade da hemoglobina com oxigênio, por conta do aumento do pH. A hipocalcemia é um efeito adverso também, tanto pela formação de complexos cálcio-bicarbonato, e aí isso acaba reduzindo o cálcio total, né? Mas também existe uma redução do cálcio iônico pelo aumento da ligação do cálcio à albumina, por causa do aumento do pH. Outro mecanismo adverso, outro evento adverso é a acidose hipercárbica, porque como o bicarbonato é uma base, a gente chama essa acidose de acidose paradoxal, né? A acidose causada pelo bicarbonato e a acidose paradoxal. Mas qual é o mecanismo, né, dessa acidose? A gente não pode esquecer que bicarbonato mais H+, é CO2 e água, né? Então, dentro daquela solução de bicarbonato de sódio, existe um equilíbrio entre as substâncias. Existe um CO2 dissolvido com uma pressão parcial de 200 milímetros de mercúrio na solução. Então, quanto mais rápida for a administração do bicarbonato, maior a elevação do CO2 no sangue. Enquanto esse CO2 não é eliminado pela ventilação, ele se difunde para o interstício, para o líquor e, finalmente, para o espaço intracelular. Portanto, a administração de bicarbonato é causa de acidose licórica, a gente chama de acidose licórica paradoxal, por isso, porque a infusão de uma base causa acidose licórica. Acidose intracelular também, né? E acidose intracelular, você lembra, né? Se eu tenho aumento do H+ no citoplasma, eu aumento a relação lactato-piruvato. Ou seja, acidose intracelular é causa de hiperlactatemia. Beleza, até agora a gente falou de evidências de dano. Existe algum ensaio clínico de bicarbonato para acidose lática? Então, impressionantemente, só existem 2 estudos de fase 2 e nenhum estudo de fase 3 para bicarbonato na hiperlactatemia, na acidose lática. O primeiro estudo, desses 2 estudos de fase 2, o primeiro estudo foi publicado em 1990. A pergunta era,
Em pacientes críticos com acidose metabólica e hiperlactatemia, o uso do bicarbonato, essa é a nossa pergunta, PICO, né? Patient Intervention Control Outcome. Paciente, intervenção, controle e desfecho. Então, em pacientes críticos com acidose metabólica e hiperlactatemia, o uso do bicarbonato comparado ao cloreto de sódio influencia na hemodinâmica? E agora, sendo mais específico, em pacientes com bicarbonato menor do que 17 mEq por litro, um base excess menor do que menos 10 e um lactato maior do que 2,5 milimol por litro, o uso do bicarbonato de sódio a 7,5% numa dose de 2 milimol por quilo, infundidos em 15 minutos, comparados ao mesmo volume de cloreto de sódio, influencia no valor de débito cardíaco, pressão arterial ou calciônico? Então, foram apenas 14 pacientes randomizados, 7 no grupo intervenção, 7 no grupo controle. Mas, após 30 minutos, a intervenção oposta foi administrada para todos os pacientes e foram realizadas novas medidas hemodinâmicas, ou seja, era como se a gente tivesse 28 pacientes, né? Então, a gente teve 7 na intervenção e 7 no controle. Depois de 30 minutos, os pacientes voltaram aos dados hemodinâmicos iniciais, e aí quem era intervenção virou controle, quem era controle virou intervenção. Tá? E os autores, eles ressaltaram que os níveis de noradrenalina, dobutamina, dopamina, adrenalina que estavam sendo utilizados nos pacientes não foram modificados. Tá? Praticamente todos estavam em uso de drogas vasoativas. A administração do bicarbonato elevou o pH. Beleza, a gente já sabe que o bicarbonato faz isso. Aqui é o controle e aqui é o bicarbonato. Elevou o pH. Elevou o bicarbonato e elevou o PaCO2. Né? Agora, em relação à hemodinâmica, só aumentou temporariamente a pressão de oclusão de artéria pulmonar. Não aumentou a pressão arterial, não aumentou o débito cardíaco. Como as doses de drogas vasoativas permaneceram as mesmas, perde força a ideia de que a correção da acidose aumenta a resposta cardiovascular às catecolaminas circulantes. Isso durante bastante tempo foi uma justificativa para se administrar bicarbonato no paciente com choque. Né? O cálcio iônico, ele de fato apresentou uma redução significativa apenas no grupo bicarbonato, uma média de 0,08 milimol por litro de cálcio iônico nessa infusão de 2 milimol por quilo. Então a gente pode guardar que a cada 2 milimol por quilo de bicarbonato infundido em 15 minutos, o meu cálcio iônico vai cair 0,08 em média. O outro estudo foi muito semelhante no desenho, porém usou uma dose menor ainda de bicarbonato, 1 milimol por quilo, numa solução a 6%, randomizou menos pacientes ainda, 10 pacientes. Também não houve diferença entre débito cardíaco e pressão arterial. Enfim, bicarbonato não trata acidose lática. Mas será que tratar o choque usando o lactato como referência tem impacto no desfecho clínico? Na nossa última aula do módulo, a gente vai abordar todos os ensaios clínicos relevantes que realizaram estratégias hemodinâmicas em pacientes com choque séptico, em pacientes no peroperatório de pacientes cirúrgicos de alto risco, enfim, todos os ensaios clínicos relevantes de estratégias hemodinâmicas no choque, incluindo a ressuscitação baseada em lactato. Eu espero que você tenha aproveitado esse mergulho no marcador mais discutido da medicina intensiva e que consiga enxergar o lactato em todas as suas perspectivas, principalmente como um sinal de alerta, identificando os pacientes mais graves e que mais vão demandar a nossa atenção, o nosso cuidado. Até a próxima aula.